Todo mundo já viu algum meme sobre o comunismo causar fome. E se virou meme é porque tem graça. E só tem graça quando tem base na realidade. Mas infelizmente, a situação do Brasil não é algo para rir, e sim para chorar. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Ludwig von Mises, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Em 1932, a Ucrânia foi palco de um dos maiores crimes já cometidos por um Estado contra seu próprio povo, o chamado Holodomor, que em ucraniano significa matar de fome, uma fome artificial provocada a sangue frio por Joseph Stalin, líder da então União Soviética. Milhões de camponeses morreram não por falta de comida no mundo, mas por excesso de Estado. O regime coletivizou a agricultura, confiscou grãos, impediu que as pessoas fugissem e ainda rotulou como traidores aqueles que tentassem guardar um punhado de trigo para não ver os filhos morrerem. O resultado disso não poderia ser mais trágico. Cerca de 4 milhões de mortos, sem guerra, sem seca, sem desastres naturais. Só Estado. Por que começo esse texto relembrando o Holodomor? Porque a lógica do que está acontecendo hoje com o Brasil é a mesma. O desfecho é que muda de escala. E se você acha que exagera ao comparar o Brasil petista de 2025 com a União Soviética genocida dos anos 30, talvez devesse prestar mais atenção à realidade ao seu redor. Segundo pesquisa do Datafolha, 58% dos brasileiros afirmam estar comprando menos comida por conta da inflação. Repito, mais da metade da população está comendo menos. Em um país que se gaba de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o povo está comendo menos. E a culpa, evidentemente, não é da chuva, do El Niño, do agro, nem do Bolsonaro. A culpa é da mesma mentalidade estatista, coletivista e centralizadora que onde se instala gera exatamente esse tipo de resultado: fome. A inflação brasileira não é sintoma da maldade dos empresários que aumentam o preço para lucrarem mais. Ela é consequência direta de um Estado obeso, gastador e populista. É resultado de uma política monetária frouxa, de um banco central pressionado politicamente e de um governo que acredita que pode resolver a pobreza imprimindo dinheiro, aumentando impostos e distribuindo auxílios às custas de uma classe média que cada vez mais vê seu orçamento apertar. E se não está fácil para a chamada classe média, imagina para aqueles considerados os mais pobres, que veem itens básicos como arroz, café, ovo e carne se tornarem iguarias. Vamos aos números, para não dizer que é só retórica libertária. Segundo a reportagem da CNN Brasil, 33% da população teve que cortar a carne e 23% reduziu o consumo de frutas e verduras. Estamos falando de uma população que cada vez mais substitui proteína animal por ovo, por salsicha, por macarrão instantâneo. É o socialismo do PT servido em pratos cada vez mais vazios. E antes que algum militante de DCE venha com aquele papinho, mas o Brasil não é comunista, é bom lembrar que o socialismo não precisa ser declarado em Constituição para funcionar na prática. Basta colocar o Estado no centro de tudo, das estatais que monopolizam serviços aos subsídios que distorcem o mercado, passando pela tributação abusiva, pelos controles de preços e, claro, pela criminalização da iniciativa privada. Esse é o socialismo do século XXI, uma mistura de populismo com intervencionismo, onde o governo atua como um parasita que se alimenta do que resta de liberdade econômica, até que o organismo colapse. E quem sofre com isso? O povo, claro. Sempre o povo. Os políticos e os empresários amigos do governo não param de comer. Eles continuam se banqueteando com seus vales perus, seus jetons em conselhos estatais e seus salários de 5 dígitos. A elite progressista, cujo único progresso é em direção à miséria, toma vinho chileno e viaja para Paris para denunciar o neoliberalismo. Quem corta a carne e come arroz com farinha é o brasileiro comum, o trabalhador, o pequeno empreendedor, o aposentado. E tudo isso acontece diante do silêncio cúmplice da grande imprensa e da militância que finge lutar pelos pobres, mas defende exatamente o sistema que os empobrece. Mas não nos enganemos, isso não é um acidente, é uma escolha. O governo atual escolheu abandonar o teto de gastos, escolheu aumentar a carga tributária, escolheu retomar o uso político das estatais, escolheu atacar o Banco Central, escolheu sabotar reformas estruturais. Cada uma dessas escolhas tem um custo, e esse custo está sendo pago agora, em reais, em inflação e cada vez mais em calorias. O brasileiro está perdendo peso, não por estética, mas por necessidade.
A esquerda, como sempre, tenta jogar a culpa em fatores externos. Guerra na Ucrânia, mudança climática, herança maldita do governo anterior, mas não cola. A inflação é um fenômeno monetário. Se o governo gasta demais e o Banco Central não age com independência, o valor do dinheiro despenca. E isso é economia básica, algo que evidentemente não se ensina nas faculdades, onde formam os economistas esquerdistas e jornalistas da velha mídia. E enquanto isso, o que propõe o governo? Mais Estado, mais gastos, mais programas sociais que distribuem esmola em vez de gerar riqueza. É o clássico ciclo vicioso da dependência estatal. O Estado cria o problema, finge que é a solução e, no fim, entrega umas migalhas para o povo comprar menos comida a cada dia. Em outras palavras, o Estado quebra sua perna, te dá uma muleta e ainda se gaba dizendo que se não fosse por ele, você nem estaria andando. Agora pense comigo, se isso já está acontecendo num país como o Brasil, em pleno 2025, com toda a tecnologia agrícola que temos, com todo o potencial produtivo, com todo o empreendedorismo do nosso povo. O que você acha que vai acontecer quando a conta chegar de verdade? Quando os investidores cansarem do risco Brasil? Quando o dólar ir pra lua? Quando a bomba fiscal explodir de vez? Você acha que o arroz vai baratear? Que a carne vai voltar à mesa? Que o feijão vai ser temperado com mais do que lágrimas? Não, vai piorar. E sabe por quê? Porque não há almoço grátis. A inflação é o imposto dos pobres. É a forma mais cruel de tirar dinheiro de quem já tem pouco. E é exatamente isso que o Estado faz. Rouba o valor de seu salário sem nem precisar de um imposto novo. Basta imprimir dinheiro, basta gastar, basta prometer o que não pode cumprir. A única saída real é o que sempre dissemos por aqui: menos Estado, mais liberdade. Privatização de estatais, fim do monopólio dos Correios, desregulamentação da economia, redução da carga tributária, fim do Banco Central e livre concorrência monetária. Sim, é isso mesmo. Queremos um sistema onde o Estado não controle a moeda, porque enquanto o Estado tiver esse poder, ele continuará nos empobrecendo impunemente. Nós, libertários, acreditamos na completa extinção do Estado como ente coercitivo que ele é hoje. Um mundo libertário teria sim governança, porém como um serviço privado, que poderia ser contratado e despedido dependendo da vontade do cliente. No papel, a proposta do Estado é ser um prestador de serviços em troca de dinheiro. Então, se o Estado é benéfico, por que sou obrigado a pagar por seus serviços? Se algo é bom para mim, eu quero pagar por isso voluntariamente. Claro que sempre surge o clássico argumento daqueles que ainda tentam justificar a existência do bandido estacionário. Mas e os pobres? A verdade é que a pobreza, em grande parte, é diretamente proporcional ao tamanho do Estado. Quando o Estado tira seus tentáculos de cima da população, sobra trabalho, investimento e liberdade para empreender. E essa afirmação de que o Estado causa empobrecimento não é apenas de cunho teórico, mas pode ser observada na prática. Olhemos para a Argentina, que agora tem um presidente libertário, sortudos. É irrefutável, inquestionável, indiscutível que quando Javier Milei encolheu o Estado argentino, a economia melhorou quase que imediatamente. E se só de tirar um pouco o peso do Estado já houve tamanha melhora, que dirá se o Estado deixar de existir. E se você acha isso radical, eu te pergunto, radical é propor liberdade ou é aceitar que mais da metade do país esteja comendo menos por causa de decisões políticas? Radical é defender o mercado ou é apoiar um modelo que transforma o Brasil em uma imitação de Venezuela? O Holodomor foi um genocídio por fome. O que vemos hoje é uma miniatura disso, um holodomínio à brasileira. A lógica é a mesma, Estado no centro, escassez na ponta. E se não reagirmos, se continuarmos permitindo que o governo regule tudo, da comida ao dinheiro, vamos seguir nesse caminho. E o prato do brasileiro vai continuar cada vez mais vazio. Portanto, pare de procurar culpados em Washington, no agro, nos empresários. O inimigo mora em Brasília, veste terno, assina decretos e promete o paraíso em troca de sua liberdade. E no fim, te entrega inflação, miséria e, claro, menos comida no prato. A solução? Livre mercado, livre concorrência, livre povo. Porque onde o comunismo chega, a fome chega junto. E o Brasil, infelizmente, já está sentindo o cheiro do Holodomor. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!